Você já parou para pensar se as operações aritméticas dos números reais estão bem definidas ou não? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste InMath veremos o segundo lema que utilizaremos na demonstração de que as operações aritméticas dos números reais estão bem definidas. Nos utilizaremos do conceito de relação de equivalência e do lema do InMath anterior. Mais sobre estes assuntos na descrição. O segundo resultado prévio que necessitamos para demonstrarmos que as operações aritméticas dos números reais estão bem definidas diz que, sendo xn e yn sequências de Cauchy de números racionais, segue que a classe xn é igual à classe yn, se e somente se a sequência xn é equivalente à sequência yn. Observe que, pela definição de classe de equivalência, uma dada sequência pertence à classe de uma sequência xn, se e só se a dada sequência é equivalente a xn. Este lema é uma biimplicação. Na primeira implicação, precisamos demonstrar que se a classe xn é igual à classe yn, então a sequência xn é equivalente à sequência yn. Na segunda implicação, precisamos demonstrar que se a sequência xn é equivalente à sequência yn, então a classe xn é igual à classe yn. Na primeira implicação, note que, pela reflexividade da relação de equivalência, uma sequência xn é equivalente a ela mesma. Por isso, obviamente, a sequência xn pertence à classe de equivalência dela própria. Assim, na hipótese de a classe xn ser igual à classe yn, temos que xn pertence à classe yn. Mas xn pertencer à classe yn significa que a sequência xn é equivalente à sequência yn. Isto nos dará a primeira implicação. Na segunda implicação, temos que mostrar que a classe xn é igual à classe yn, mas classes de equivalência são conjuntos. Então, o que temos que demonstrar é que o conjunto que é a classe xn é igual ao conjunto que é a classe yn. Mas para que dois conjuntos sejam iguais, eles precisam ter exatamente os mesmos elementos. Então, precisamos demonstrar que a classe yn contém todos os elementos da classe xn, e que a classe xn contém todos os elementos da classe yn. Um elemento do conjunto que é a classe xn é uma sequência, digamos Zn, equivalente a xn. Como Zn é equivalente a xn, e por hipótese xn é equivalente a yn, pela transitividade da relação de equivalência, Zn é também equivalente a yn. Assim, Zn pertence ao conjunto que é a classe yn. Isto é, um elemento qualquer da classe xn é também um elemento da classe yn. Assim, todos os elementos da classe xn são elementos da classe yn. De forma análoga, verificaremos que todos os elementos da classe yn são elementos da classe xn. Tendo feito este esboço, vamos à demonstração em si. Sejam xn e yn sequências de Cauchy de números racionais. Suponha que a classe xn é igual à classe yn. Como vimos no InMath anterior, a relação entre sequências que definimos é uma relação de equivalência. Assim, pela propriedade reflexiva, segue que a sequência xn é equivalente a ela mesma. Mas a classe de equivalência de xn é o conjunto de todas as sequências que são equivalentes a xn. Como xn é equivalente a ela mesma, a sequência xn pertence à classe de equivalência definida por ela própria. Só que a classe xn é igual à classe yn. Logo, a sequência xn pertencer à classe xn é a sequência xn pertencer à classe yn. Mas se a sequência xn pertence à classe yn, é porque a sequência xn é equivalente à sequência yn. Ou seja, partimos da hipótese de a classe xn ser igual à classe yn e chegamos à conclusão de que a sequência xn é equivalente à sequência yn. Agora, suponha que a sequência xn é equivalente à sequência yn. Temos que demonstrar que a classe xn é igual à classe yn. Isto é, temos que demonstrar que essas duas classes possuem exatamente os mesmos elementos. Então, precisamos demonstrar que a classe yn contém todos os elementos da classe xn e que a classe xn contém todos os elementos da classe yn. Façamos. Seja Zn um elemento da classe xn arbitrário, mas pertencer a uma classe significa ser equivalente à sequência que a define. Como Zn é equivalente a xn, e por hipótese xn é equivalente a yn, a propriedade transitiva da relação de equivalência garante que Zn é equivalente a yn.
Mas se a sequência Zn é equivalente à sequência Yn, então Zn é um elemento da classe Yn. Como a sequência Zn foi tomada arbitrária na classe Xn, segue que um elemento arbitrário de Xn é também um elemento de Yn. Isto é, um elemento qualquer de Xn é também um elemento de Yn. Como esta afirmação vale para um elemento qualquer de Xn, ela vale para qualquer um deles, ou seja, ela vale para todos eles. Então, todos os elementos da classe Xn são elementos da classe Yn. Agora, vejamos que todos os elementos da classe Yn são elementos da classe Xn. Seja Zn um elemento da classe Yn arbitrário. Pertencer a uma classe significa ser equivalente à sequência que a define. Como, por hipótese, Xn é equivalente a Yn, a propriedade simétrica da relação de equivalência garante que Yn é equivalente a Xn. Como Zn é equivalente a Yn e Yn é equivalente a Xn, novamente recorremos à propriedade transitiva, agora para garantir que Zn é equivalente a Xn, o que implica que Zn é um elemento da classe Xn. Como a sequência Zn foi tomada arbitrária na classe Yn, segue que todos os elementos da classe Yn são elementos da classe Xn. Como todos os elementos da classe Xn são elementos da classe Yn e todos os elementos da classe Yn são elementos da classe Xn, as duas classes possuem exatamente os mesmos elementos, isto é, elas são iguais. Com isso, finalizamos a demonstração. Façamos uma pequena revisão. Para demonstrar a ida da biimplicação, observamos que a sequência Xn é equivalente a ela mesma, e, portanto, a sequência Xn pertence à classe determinada por ela própria. Assim, na hipótese de a classe Yn ser a mesma classe Xn, a sequência Xn pertence à classe Xn, que é a classe Yn, isto é, a sequência Xn pertence à classe Yn. Mas pertencer à classe Yn significa ser equivalente à sequência Yn. Para demonstrar a volta da biimplicação, precisávamos verificar que a classe Yn é igual à classe Xn. Então fomos atrás de demonstrar que essas classes possuíam os mesmos elementos. Tomamos um elemento arbitrário Zn na classe Xn, mas isso significa Zn ser equivalente a Xn. Na hipótese de Xn ser equivalente a Yn, a transitividade da relação de equivalência garantiu que Zn é equivalente a Yn, o que significa que a sequência Zn também é um elemento da classe Yn. Como Zn foi tomada arbitrária na classe Xn, garantimos que todos os elementos da classe Xn são elementos da classe Yn. Um argumento completamente igual, apenas trocando as classes de lugar, mostra que todos os elementos da classe Yn são elementos da classe Xn. Com isso, finalizamos concluindo que as classes são iguais. No próximo InMath, este lema será utilizado na demonstração de que as operações aritméticas dos números reais estão bem definidas.